Fala, galera do primeiro ano. Então, tô morrendo de saudade de vocês. A aula de hoje é para a gente continuar com as estruturas celulares. Na última aula a gente falou sobre as organelas. Tá na hora da gente falar sobre o núcleo e sua importância. Bom, moçada, primeiramente, o núcleo ele não é 100% fechado como muitas vezes eles são representados. Os núcleos eles vão apresentar essas estruturazinhas aqui chamadas de poros. Através desses poros, nutrientes podem sair lá do citoplasma e entrar aqui no núcleo, e nutrientes aqui do núcleo pode sair lá para a célula. Por exemplo, aqui dentro é uma região de intensa atividade metabólica para produzir DNA, para produzir ribossomos, enfim. Então, se eu não tiver nutrientes chegando aqui dentro, não tem como eu produzir tanta coisa, tá? O que tem aqui dentro do núcleo? Aqui dentro do núcleo eu vou encontrar fitas de DNA, fitas bem longas de DNA, e nesse momento de divisão celular, moçada, eu não vou chamar de fita de DNA, eu vou chamar de cromatina, certo? Também teremos o nucleolo. O nucleolo é uma região responsável pela formação dos ribossomos, de todos eles, seja ele livre, seja ele aderido a retículos endoplasmáticos, tudo bem? Cromatina. A cromatina, moçada, ela pode ser retinha, e aí eu vou chamar de eucromatina, ou ela pode ser emboladinha. Quando ela estiver assim se embolando, eu vou chamar de heterocromatina, tudo bem? Professor, qual a diferença entre cromatina e cromossomo? Cromossomo e cromatina são feitos da mesma coisa, moléculas de DNA. Entretanto, o cromossomo é quando essa cromatina, essa fita de cromatina, está totalmente emboladinha, totalmente condensada, moçada. Porque se a célula tentar se dividir, puxar DNA para cada lado numa fita muito longa, há uma grande chance de haver ruptura dessa molécula. E aí não é interessante para a célula perder pedaços de DNA. Vai dar uma anomalia cromossômica chamada de delação. Para capítulo aí a gente vai ver quanto isso é perigoso. Tudo bem? A principal função da célula, moçada, ela é se dividir, assim como a principal função de todo organismo vivo da Terra é se reproduzir, tá? A reprodução celular, ela pode ser de dois tipos, mitose ou meiose. Entretanto, se você for fazer mitose ou se você for fazer meiose, antes disso, haverá uma fasezinha chamada de intérfase, certo? E que vai marcar justamente o ciclo celular. O ciclo celular ele é representado pela intérfase e pela sua divisão. Essa divisão pode ser mitose ou pode ser meiose. Tudo bem? Como que é a intérfase? A intérfase ela é uma fase de preparação. É a fase mais longa do ciclo celular, certo? O ciclo celular é nascer, crescer, se reproduzir. A célula, do nascer até crescer, ela vai gastar muito mais tempo. Tudo bem? Na intérfase, vai ser dividida em três fases. G1, a intérfase é dividida em três fases. G1 é o qual a célula vai crescer de tamanho. A célula está desse tamanho, vai crescer, ficar grandona. Para ela crescer e ficar grandona, moçada, ela vai ter que produzir bastante proteína, vai ter que produzir bastante organelas ali dentro para poder, na hora de se dividir com um tamaninho razoavelmente igual de quando começou. Após crescer, vai entrar a fase S, que é a principal fase da intérfase. É quando vai ocorrer a duplicação do DNA, certo? Se a célula não duplica o DNA, ela também não consegue se dividir. Muitos medicamentos contra o câncer atuam justamente para parar a fase S do ciclo celular, certo? E como os exercícios gostam bastante de gráfico, aqui eu botei um gráfico para a gente entender como é que funciona isso daí. Ó, aqui eu tenho uma célula que representa uma mitose, certo? Aqui eu vou ter uma célula com 2 cromossomos. Passei a primeira fase, nada mudou. Chega num determinado ponto, eu saio de 2 cromossomos para 4 cromossomos. Bom, se eu dupliquei cromossomo, o único lugar do ciclo celular que haverá uma duplicação chama-se fase S, certo? Logo após a fase S, entra a fase G2. A fase G2, moçada, ela é uma verificação para ver se ela cresceu o suficiente, para ver se ela duplicou corretamente e para iniciar o seu processo de divisão celular. Hoje a gente vai falar sobre a mitose. Bom, mitose, moçada, é quando a célula diploide, célula 2N, vai se dividir gerando 2 novas células. Essas 2 novas células serão geneticamente iguais. Elas vão conter as mesmas informações genéticas. Professor, para que serve mitose? Mitose serve para crescimento e para regeneração. Quando você sofre um ferimento, para regenerar esse espaço que foi cortado,
a sua pele, o seu corpo vai fazer mitose. Para você sair do tamanho de bebezinho e chegar aí onde você está, você fez mitose. Tudo bem, moçada? Bom, a mitose ela ocorre em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Bom, eu vou explicar para vocês cada uma dessas etapas através dessas animaçõezinhas aqui. Primeira etapa chama-se prófase. Na prófase, o que acontece? Os centríolos, esses tubinhos amarelos, se duplicam e vão migrar um para cada polo da célula, certo? Polo norte e polo sul. Legal. A cromatina que está aqui dentro começa a se enrolar. Não entrem ainda em estágio de cromossomo. Não entrem ainda no estágio de X perfeito. Mas, professor, que está parecendo bastante que está. Mas ainda não está 100%, tá, molecada? 100% só na próxima etapa. O núcleo vai explodir, vai ser desfeito, certo? E os cromossomos vão ficar livrão aqui no meio da célula. Feito isso, terminei a prófase, vou iniciar a próxima etapa, chamada de metáfase. Na metáfase, moçada, essa cromatina que estava quase condensada na fase anterior, vai estar 100% condensada. E aí eu passarei a chamar de cromossomo. Cromossomo é cromatina toda condensadinha. O que mais vai acontecer na prófase, professor? Na metáfase. O que mais vai acontecer na metáfase? Moçada, todos os cromossomos vão se alinhar exatamente no meio da célula. Tudo bem até aí? Alinhei no meio da célula. O que mais, professor? Esses fusos mitóticos, essas linhas amarelas aqui, ó, vão prender um cromossomo de cada lado lá no centríolo, certo? Show! Qual é a próxima etapa então, professor? Bom, a próxima etapa é eu separar essas cromátides irmãs. Cada perninha do X, moçada, eu vou chamar de cromátide irmã. Então, ó, eu vou puxar um para cada lado. E aí entra a fase de anáfase. A fase anáfase, ela vai ser a fase de separação das cromátides irmãs. Vou puxar para cada lado. Depois que fez a anáfase, eu já entro em telófase. A telófase, moçada, é muito parecido, muito similar à prófase, só que é ao contrário. Como assim? O núcleo que foi desfeito aqui vai ser refeito, ao núcleo voltando, certo? Os cromossomos que estão 100% condensados vão voltar a ser cromatina, vão se desespiralizar. E haverá a citocinese. A citocinese, moçada, é quando a célula vai se dividir ao meio de fato. Quando a membrana plasmática vem acinturando até separar uma da outra. Tudo bem até aí, molecada? Bom, só que haverá uma diferençazinha na citocinese da célula animal para a célula vegetal. A célula vegetal, ela não apresenta centríolos, aqueles tubinhos amarelos da animação anterior. Ela não apresenta, ela não precisa disso. Consequentemente, também não vai ter o áster. O áster é um conjunto de fibras que vai sair dali, que está perto do centríolo, tudo bem? A célula vegetal não apresenta. Já a célula animal vai apresentar o centríolo e vai apresentar o áster, aquelas fibrazinhas como a gente viu na animação anterior. Tem até aqui embaixo, ó, o áster e as fibras, tudo bem? Professor, isso aqui não é uma fibra? É, moçada, mas ele é um pouquinho diferente, é constituído de uma substânciazinha um pouquinho diferente, tudo bem? Legal, professor. E o que é centrípeta e centrífuga? Bom, acontece o seguinte, a célula animal, que é essa aqui de baixo, ela vai se dividir de fora para dentro, ela vai estrangular assim, tudo bem? Já a célula vegetal ela não consegue estrangular assim porque ela tem a parede celular. E a parede celular é uma estrutura muito rígida, muito forte, não dá para ela simplesmente se dividir aqui no meio e partir, não tem como. Então o que vai acontecer nas plantinhas? Nas plantinhas eu vou dizer que é centrífuga. A barreira, essa divisão aqui, ó, começará a ser criada de dentro para fora, certo? Como que eu vou formar isso daqui, professor? Os complexos de Golgi da célula vegetal vão se fundir, formando fragmentoplásticos até que haja a lamela média, que é essa barreira que separa as células vegetais. Tudo bem? Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido essa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre meiose. Não se esqueçam de fazer os exercícios lá na plataforma online que eu estou olhando a vocês, o que vocês estão fazendo, onde vocês estão errando, onde vocês estão acertando. Mande e-mails caso vocês tenham dúvidas. Um beijão e até a próxima.